Muito bem, meus amigos, como comentávamos, boas-vindas a todos. Hoje, então, 21 de novembro, nós vamos dando sequência aos nossos estudos sobre a mediunidade, todos muito bem convidados, que vocês possam ter a apostila nova, a número 2, que nós estamos como que começando por agora, estivemos já com ela na última segunda-feira, e agora, então, nós vamos dar sequência, vamos fazer uma prece e vamos retomar os conteúdos dessa apostila. Apenas gostaria de lembrar que nós devemos manter os microfones, por enquanto, no modo silencioso, tá bem? Que vocês também já tenham um pouco de água perto de si, para que ela seja fluidificada pelos amigos que dirigem esse trabalho, que supervisionam tudo e que tão amorosamente cuidam também da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, queridos, que nós nos vejamos abraçados, lembrando-nos da figura divina de Jesus, de todos aqueles que estiveram há 2000 anos na sua companhia, convidados por ele, pessoas lindas, espíritos da maior elevação, percorrendo as mesmas estradas, os mesmos caminhos, onde o divino amigo jornadeou, buscando os aflitos das multidões, ensinando sobre o reino de Deus e a sua justiça, curando os enfermos de um modo nunca antes examinado na Terra. Que nós, meus amigos, possamos nos sentir fazendo parte da grande família da Terra, agradecendo a oportunidade do estudo e nos adiantando nesses conteúdos que, de algum modo, farão uma boa diferença no nosso contexto de vida, quando sintonizados com as atividades mediúnicas cristãs, que significam sempre algum progresso para os envolvidos. Que os nossos queridos Eurípides, Bezerra, mas tantos outros também, possam de algum modo nos abraçar por agora e estarem utilizando as nossas doações fluídicas, vibratórias, energéticas, em prol dos doentes de qualquer lugar do mundo, como é tanto o nosso desejo de sermos úteis e de servirmos a Deus, colaborando nas aquisições da saúde humana em qualquer parte. Muito obrigado, amigos espirituais, e que possamos dar início agora ao estudo simplesinho da noite de hoje. Que assim seja, meus amigos. Muito bem. Então, vamos para a nossa apostila, que nós busquemos aquele que é, vocês vão lembrar, o primeiro tema, as primeiras páginas, né? E a ideia de organização e funcionamento da reunião mediúnica, nos moldes, claro, da reunião mediúnica espírita, porque existem outras, não é? De tal maneira que nós já vimos sobre a privacidade, na altura da página 20, fomos adiante um pouquinho e trabalhamos a questão de horário, duração e frequência da reunião mediúnica.
Na verdade, não. Nós ficamos no item 2, não é? Trabalhando sobre os participantes encarnados da reunião, vimos a privacidade e hoje, aí sim, nós vamos para o item 3, não é? Na página que é a 22, para quem está abrindo a apostila por agora. Então, vejam lá, curiosidades para nós, ensinos para nós absorvermos. A duração média da reunião é de 1h30, mas pode ser estendida até o máximo de 2 horas, não mais, abrangendo nesse período de tempo etapas bem definidas. 2 pontos. Leitura preparatória, lembrando que na imensa maioria dos casos, tanto no Brasil como no movimento espírita em qualquer país, de regra, nós buscamos aqueles livros da autoria de Emmanuel, de mensagens, tipo Vinha de Luz, Nosso Lar, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e, por último, Ceifa de Luz. Antônio, o seu microfone, por favor. Bem-vindo. De tal maneira que essa é uma leitura com um conteúdo maravilhoso para nós. Então, não é apenas uma formalidade. Por um lado mas é muito no sentido de um convite de Emmanuel, de Chico Xavier, de toda esta equipe, para que em qualquer lugar do mundo as pessoas já comecem como que a entrar no clima do mundo espiritual com uma reflexão que Emmanuel nos traz. Então, logo a seguir a prece de abertura, o estudo, se necessário, ele não é obrigatório, mas por muito tempo, um grupo de, vamos dizer, desenvolvimento e educação da mediunidade, é recomendável que sempre tenha um estudo. De meia hora, por exemplo, 20 minutos, dependendo um pouquinho mais. Então, quando todas as reuniões são do mesmo feitio, sempre algum estudo é válido, é útil, porque nós todos temos essa carência de conhecimento doutrinário. E depois, então, já um período de meia hora, 40 minutos, 1 hora, tudo vai depender de que grupo é este. Porque, por exemplo, se é um grupo já de assistência aos desencarnados, ou já é um grupo de desobsessão, o estudo pode ser mais breve, pode até nem acontecer, para que haja um tempo maior dedicado ao socorro aos doentes encarnados, aos contextos e dramas coletivos e aos espíritos ligados a isso tudo. Então, tudo vai depender, esses itens da organização, a que momento aquele grupo está vivendo. Então, um mesmo grupo pode, em etapas diferentes, ver organizações um pouquinho variadas. Tudo é bom, desde que haja, claro, essa adequação. Vejam, ele traz a ideia das irradiações mentais, a ideia do benefício da oração. Quando nós pensamos em irradiações mentais, nós estamos em um momento de oração, mesmo que todos estejam em silêncio. A seguir, manifestação dos espíritos necessitados de auxílio e ou dos benfeitores, pensando numa ideia mediana das reuniões mediúnicas. E depois, então, claro, a prece de encerramento e a avaliação da reunião,
essa avaliação pode ser mais superficial, pode demandar um pouco mais de tempo, né? Muitas vezes há um convite para que um ou outro diga o que viu, como se sentiu, como aqui mesmo nós temos feito. Outra ideia, não é? Não se recomenda mais de 60 minutos para a prática mediúnica propriamente dita. Então, esta é a recomendação geral. Mas um que outro grupo, dependendo das circunstâncias, pode ter a experiência um pouquinho diferente disso. Mas essas são recomendações, sugestões importantes para nós conhecermos. Está bem? Seguindo adiante, vejam, o dia, o horário e o local de funcionamento do grupo mediúnico devem ser definidos previamente, mantendo-os inalteráveis, sempre que possível, como orienta Leon Denis. Convém reunir-se em dias e horas fixos e no mesmo lugar. Naquela época, não havia outra coisa que não as reuniões presenciais. Mas mesmo para nós, em reuniões virtuais, ainda assim as recomendações são as mesmas. Só que o mundo exigiu essa adaptação. Vejam que coisa boa. Cada um na sua cidade, cada um no seu lar ou no seu ambiente escolhido, reunidos no mesmo dia, na mesma hora, mais ou menos por 1h30, porque nós estamos na fase da educação e do desenvolvimento mediúnico. Exatamente como o texto sugere. E ele diz a mais, os espíritos podem se apropriar, assim, dos elementos fluídicos que lhes são necessários e os lugares da reunião impregnando-se desses fluidos, tornando-se cada vez mais favoráveis às manifestações. Vejam que bonito Leon Denis tratando de algo que vale a pena nós refletirmos, porque não como nós agora, mas também como nós. Quando as pessoas se reúnem no mesmo ambiente da casa espírita, com regularidade, assiduidade e tudo que é recomendável, é isto que permite que o mundo maior, que os benfeitores também engajados na tarefa, eles tragam recursos do mundo espiritual para que tenhamos a estrutura espiritual para o êxito das reuniões. Não pensem vocês, não pensemos todos, que é apenas uma reunião de espíritos benfeitores. Claro que essa é a questão mais importante, mas eles também se valem de tecnologia, de recursos fluídicos que eles conseguem sedimentar, manter quando as reuniões vão se dando no mesmo lugar. São estruturas prodigiosas para a dinâmica espiritual deles em socorro aos espíritos necessitados, tanto quanto ao desenvolvimento da mediunidade das equipes. Então, não é, por exemplo, apenas uma reunião em torno de uma mesa quanto aos encarnados, uma reunião em torno destes encarnados de benfeitores. Há todo um crescente aperfeiçoamento da parte dos amigos espirituais de tudo aquilo que deve fazer parte da tarefa que é a deles, que, aliás, é a principal. Não é? E, em meio a tudo isto, deles nos ajudarem no nosso desenvolvimento mediúnico.
Então, eu também me lembro, quando leio esse parágrafozinho de Leon Denis, não é? Quando ele coloca até antes o dia, o horário, tudo pré-estabelecido, né? Por questões da movimentação dos encarnados e pela questão da movimentação dos desencarnados. Mas, por exemplo, qual foi o primeiro centro espírita do mundo? Não sei se vocês vão lembrar. Se nós estivéssemos num ambiente presencial, eu prometeria uma caixa de bombons para quem respondesse. Não é? Eu brinco dizendo bombons importados, não é? Ou belgas ou suíços, não é? E eu ainda brinco dizendo que seria como uma caixa grande, né? Mas não é o caso agora pelo tipo de reunião. Mas eu queria lembrar aos amigos a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estamos em 1858. Se em 1857 nós tivemos, no 18 de abril, a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, dando início a todo este processo da codificação kardeciana, no ano seguinte, Kardec já formava a primeira instituição para uso dos estudos doutrinários e das práticas mediúnicas. E o que eu lembrei? Eu lembrei que durante alguns poucos anos, Allan Kardec teve que se mudar de lugar, saindo para pontos diferentes da Grande Paris, por questões ligadas ao aluguel, não é? Que era algo dispendioso para ele e para alguns poucos que o acompanhavam neste projeto. E buscando essas mudanças, nós tivemos algumas pequenas mudanças de endereço, mas sempre mantendo, pelo maior tempo possível, as reuniões de estudo espírita e de práticas mediúnicas com aquelas médiuns que o acompanhavam durante todo o desenrolar da elaboração da codificação kardeciana toda. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, quando eu li aqui com vocês esse pequeno trecho, né, vocês vejam que, historicamente, acabou tendo que haver mudanças. E isso acontece no movimento espírita também em qualquer lugar do mundo, né? Lembrando que, às vezes, um endereço de uma instituição, com mais tempo de exercício das atividades espíritas ali, você vai ter, às vezes, 1, 2, 10 grupos mediúnicos trabalhando no mesmo endereço ao longo de cada semana. Pois bem, seguindo adiante, a periodicidade é, em geral, de uma reunião semanal por grupo, mas, conforme as circunstâncias, pode ser quinzenal ou, mais raramente, mensal. Tudo vai depender das propostas, dos planejamentos, da quantidade e qualidade, capacitação de trabalhadores para as tarefas. Uma coisa é certa: quanto mais atividade mediúnica houver numa instituição, mais bem nós teremos para o mundo, para os protagonistas e para os beneficiados. Então, tudo tem a ver com bom senso, planejamento, mas o ideal é, pelo menos, ou em média, uma reunião por semana. É medida de bom senso não realizar reuniões extemporâneas ou ocasionais.
cuja ocorrência deve ter caráter excepcional em atendimento a situações especiais definidas pela direção da casa espírita. Esta é uma regra simples e muito própria, não é? Agora, num mundo com tantas necessidades, os dirigentes espíritas devem estar verificando, não é, a fraternidade, a solidariedade, não é, o quanto a consciência deles do quanto as reuniões mediúnicas são úteis em socorro às vítimas desencarnadas e encarnadas do que há de sofrimento na Terra. Então, eu diria, de um modo bem simples, sempre para mais do que para menos. Pois bem, é preferível que o trabalhador do grupo mediúnico mantenha-se vinculado a apenas uma reunião semanal, especialmente se for um grupo de educação e desenvolvimento da mediunidade, pois assim pode honrar o compromisso de assiduidade sem maiores problemas e evitar desgastes energéticos e psíquicos, sobretudo em se tratando de médiuns de efeitos patentes, como nós um dia vimos. Mediunidade existe de efeitos mais sutis ou mediunidade ostensiva. É aqui quando ele fala de efeitos patentes. Médiuns psicofônicos, psicógrafos e os de efeitos físicos. Quando nós pensamos na mediunidade de efeitos físicos, é uma lista grande de possibilidades. Uma delas é do magnetismo de cura. E então, o magnetismo de cura, ele é totalmente baseado no ectoplasma, no fluido vital, no duplo etérico. E aí, esses médiuns têm que ser muito bem orientados, bem cuidados, para que não haja uma perda energética maior com múltiplas reuniões durante cada semana. O ideal é uma só. Pois bem, cabe aos dirigentes conhecerem isto tudo e organizarem da melhor maneira, claro. Daí, Kardec ponderar que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. A mediunidade está no mesmo caso. Analisa também que, conforme as condições pessoais do trabalhador, enfermidade, cansaço prolongado, etc., é prudente ou necessário mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, e vai depender do estado físico e moral do médium. Se o médium está enfermo, esteve debilitado por uma questão qualquer, e aí vale a pena a lembrança da Covid-19. Quantos trabalhadores, médiuns ou não, tiveram que se acomodar às circunstâncias e não estarem participando como de costume, fora outros problemas de saúde. Então, é claro que aí também o bom senso. Não é um sintoma específico que deve afastar o médium do trabalho. Senão, os aborrecidos da luz vão criando sintomas e impedimentos e daqui a pouco o médium está mais ausente do que presente. Então, às vezes, um desconforto no dia da reunião, um sintoma leve, uma cefaleia, uma cólica, não é motivo para ausentar-se do trabalho. Usa-se um analgésico e vai para a reunião. Agora, uma Covid-19 com muita sintomatologia é outra história, ou uma influenza, ou seja, o que for. Entende? Então, na dúvida,
o médium, o aprendiz de médium, faz contato com o dirigente, ou a dirigente, e sonda o que seria o melhor, se ele está em dúvida. Porque tudo é razoável, não é? E tudo é pelo melhor da participação de qualquer um nas reuniões. Analisa também que, conforme as condições pessoais do trabalhador, é prudente ou necessário mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado. Vai depender do estado físico e moral do médium, não é? Especialmente quando o médium tem mediunidade ostensiva e ele integra a reunião, porque é com ele que nós vamos fazer os atendimentos. Mas quando é um médium que é de apoio, é um médium que não tem uma atividade mais intensa, ele pode participar, até porque ele vai ser ajudado. Agora, está febril, não é? Está indisposto, aí permanece no lar. Mas avisa a equipe para que todos saibam o motivo da ausência. Acrescenta-se a tais considerações outra de André Luiz, relacionada à manifestação dos espíritos necessitados de auxílio. Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas inconvenientes sobre vários aspectos. Então, aqui, meus amigos, é uma sugestão geral, muito válida, até porque é de André Luiz, mas também porque aqui nós estamos pensando em reuniões em que nós temos, vamos dizer, 4, 5 ou mais médiums. Então, quando cada um pode dar passagem ou passividade a 2 entidades, geralmente sofredoras, necessitadas, no conjunto nós vamos ter 10, 12 manifestações. Para 1h30, 2 horas de reunião, está ótimo. Agora, quando, por características, circunstâncias, o grupo mediúnico tem um médium ou 2 participando, naturalmente eles serão mais restritivos. Mas a espiritualidade, ela também tem maravilhosos recursos de compensação e de reenergização, porque os laboratórios divinos estão abertos a estes espíritos que coordenam as nossas reuniões. Então, também não é motivo para uma preocupação maior. Tá bem? Então, seguindo adiante. Item 4, não é? Do nosso primeiro capítulo da nova apostila. Renovação, assiduidade e pontualidade da equipe. A aceitação de novos participantes ao grupo mediúnico é natural, mas deve ser definida com critério e bom senso. Nem abrir excessivamente as portas do grupo, permitindo um vai e vem de pessoas, nem bloquear ou dificultar a entrada de novos trabalhadores. De novo, conhecimento doutrinário, capacitação, bom senso de quem administra, critérios de entrada, critérios técnicos, para que o grupo esteja sempre crescendo. E, com isto, tendo cada vez mais uma abrangência melhor, uma capacidade mais ampla de serviço à comunidade e ao bem espiritual
das entidades sofredoras. Então, é muito interessante isto, porque nós já falhamos em outras épocas, quando por sugestões de terceiros, admitirmos a entrada de A, de B ou de C. E mais adiante, o tempo e a experiência mostraram que não foi a melhor decisão e tivemos que sugerir foi um caso só, que a pessoa se ausentasse para se preparar melhor para um dia voltar, né? Mas, de regra, tudo isso é muito simples, tudo é muito lógico, de tal maneira que não é, portanto, difícil essa organização, essa administração da entrada das pessoas, como é razoável de nós entendermos. Pode-se programar a chegada de novos participantes? Vejam que bonito isso, de tempos em tempos. Olha, quem quiser, espere um pouquinho, quando completar mais 6 meses, nós vamos entrando, dando entrada ou abrindo para 2, 3, 5 integrantes. Mas a outra maneira é a entrada quando haja o interesse de um ou outro, uma recomendação, não é? Então, abrindo para a entrada de pessoas no decorrer do ano, independentemente de outros critérios. Tudo é válido, analisando caso a caso, considerando as possíveis exceções. Denis registra que a renovação frequente ou contínua pode ocasionar prejuízos de assimilação energética, sugerindo ser necessário que ao menos um núcleo de antigos membros permaneça compacto e constitua invariável maioria. É bem assim. Viva Leon Denis nos ensinando. Há outros aspectos que também merecem ser analisados com critério: a evasão, a baixa assiduidade, a impontualidade de alguns participantes. É necessário investigar, com lucidez e espírito de fraternidade, as causas que estão produzindo tais ocorrências. E, a partir desse ponto, conversar reservadamente com o trabalhador, visto que a adesão a qualquer trabalho espírita é sempre de natureza voluntária. Por outro lado, é útil verificar-se a evasão e a infrequência, se não estariam relacionadas a dificuldades na condução da reunião mediúnica, rivalidades, autoritarismo, desconfianças, indisciplinas acentuadas, práticas doutrinárias incorretas, pessoas despreparadas ou não sintonizadas para abraçar a tarefa. Tudo isto é importante para nós. O que se conclui é que ausências e atrasos sistemáticos são fatores sintomáticos. Indicam que algo deve estar fora de controle, precisando ser reajustado. Compreende-se, à vista desses fatos, quanto é necessário aplicar uma atenção rigorosa à composição dos grupos e às condições de experimentação. E é, de novo, Leon Denis que nos vai orientando neste parágrafo e neste sentido. Então, nós poderíamos abrir agora, antes de vermos o final do capítulo, para perguntas de vocês sobre aquilo
que nós já vimos tanto na vez anterior como hoje. Então, fiquem à vontade, se ficou alguma questão, alguma dúvida, tragam e vamos dialogar um pouquinho. Então, Doutor Sérgio, boa noite. Aqui é o Luiz Carlos. Pois não, Luiz Carlos. Eu estou participando atualmente de 3 reuniões de doação de energia, né? Tem a minha, que eu faço toda quinta-feira, de um grupo local, né? Que eu já participava. Tem a do senhor, que é infantil. E tem radiação também na terça-feira, através da Federação Espírita. Aí o senhor me falou da questão do ectoplasma. Como é que fica a minha situação? Luiz Carlos, estas 3 atividades são atividades simples, muito proveitosas, e quanto a você engajado em cada uma delas, não se preocupe. Você não terá desgaste algum. Siga em frente. Okay, Qualquer questão, se você quiser, me envie uma mensagem e conversamos. Mas não se preocupe. São reuniões muito bem coordenadas, dirigidas, e nem você, nem ninguém sofrerão qualquer dificuldade em função, seja de cada uma individualmente, seja você frequentando as 3. Tá bom? Okay. Tá bom. Alguém mais? Então, vamos adiante? Vamos. E aí nós vamos completar o capítulo olhando o item número 5, o local da reunião mediúnica. Vejam só, o recinto onde ocorre a reunião mediúnica deve ser preservado de movimentação constante ou de ruídos, de forma a favorecer o recolhimento, a concentração e o transe mediúnico, claro. Elementos favoráveis à manifestação dos espíritos desencarnados, necessitados ou não de auxílio. Então, este é um trechinho muito importante para nós. Aparelhos eletrônicos, como gravador e reprodutor de CD, podem ser utilizados, desde que o seu uso não perturbe a concentração e a sintonia mediúnicas. Essa apostila foi escrita há alguns anos. Hoje os aparelhos até são diferentes, não é? E, havendo as adequações, tudo é válido. Gravar uma reunião, não é? Trazer uma música de fundo durante o início ou a prece inicial ou ao final do encontro, né? Tudo é válido. Eu posso trazer uma observação engraçada? Eu ganhei de presente a visita permanente da Alexa, de tal maneira que é um dispositivo muito bacana para você utilizar no dia a dia, né? E houve uma ou outra reunião em que nós pedimos para a Alexa para ela tocar, por exemplo, Ave Maria de Gounod, para darmos início às nossas reuniões. E ela prontamente cumpriu a sua tarefa. Então, eu hoje posso brincar dizendo que a Alexa faz parte da nossa reunião ou de estudo ou da reunião mediúnica, não é? Ajudando e colaborando do jeito que ela pode muito bem nos ajudar. Muito bem, fechando parênteses, claro.
é preferível que a prática mediúnica ocorra no centro espírita, evitando anular. Nem sempre propício às manifestações dos espíritos, como orienta André Luiz. Então, essa é uma recomendação ampla e geral. Por quê? Porque é uma reunião delicada, nós temos que oferecer todos os cuidados, como estamos vendo na apostila nas últimas 2 semanas, na semana passada e hoje. Mas existem exceções. Mas a recomendação geral é a reunião mediúnica na casa espírita. Lembrando que Allan Kardec cuidou disso, mas também esteve em inúmeras reuniões em lares. E ele também trabalhou a ideia da reunião mediúnica em família. Mas nós temos que ter certos cuidados, naturalmente. Então, o que André Luiz diz? À medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Então, quanto mais especializada é a reunião, lembrando daquele leque, reunião de educação mediúnica, de desenvolvimento, de assistência aos desencarnados, de desobsessão especial, de corrente magnética e por aí vai, né? Quanto mais especializada, maior a exigência quanto ao ambiente onde elas devam acontecer. Não é razoável isso? Pois bem, para compreender isto, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital. Agora, às vezes, o ambiente doméstico, por causa das características, por causa da espiritualidade, dos objetivos, pode transformar-se, quando das ocasiões das reuniões de desobsessão, em verdadeiros hospitais, no sentido da espiritualidade. Portanto, em condições de atender às demandas dos enfermos desencarnados. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores. Razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Vejam que lindo isto, quase poético, André Luiz nos trazendo. Sigamos. O mobiliário da sala da reunião mediúnica deve ser constituído basicamente de mesa, cadeiras e de um armário para guardar livros de leitura preparatória ou de estudo, se for o caso, papéis, lápis, aparelhos eletrônicos, etc. As cadeiras não devem ser incômodas ao ponto de causarem desconfortos físicos, nem excessivamente confortáveis, porque podem favorecer o sono. Vejam que curioso. Mas o recinto de reuniões pede limpeza e simplicidade. Evitar, portanto, paramentos, vestes especiais, decoração com flores, quadros. Outro ponto importante,
A disposição dos móveis deve favorecer o deslocamento silencioso de membros da equipe, dialogador, médiuns de paz, quando necessário, sem que eles corram o risco de esbarrar em objetos ou pessoas. É recomendável a existência de dispositivo elétrico que permita a graduação da luminosidade na sala, que deve ser obscurecida durante as comunicações mediúnicas, mas não num caráter obrigatório. Evitar, no entanto, a obscuridade total. Seria o que nós chamamos, recomendável, a penumbra. Vasilhame com água a ser magnetizada será mantido afastado da mesa dos trabalhos mediúnicos, a fim de se evitar qualquer incidente durante as manifestações dos espíritos. Colocados sobre a mesa da reunião ou em local apropriado, estarão papéis, lápis, cadernos de frequência, livros para consulta ou estudo de preferência. 1. O Evangelho segundo o Espiritismo. 2. O Livro dos Espíritos. 3. Uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo, como as obras de Emmanuel, por exemplo. Seguindo, para concluirmos por hoje, a prática mediúnica requer cuidados permanentes, obtidos pelo estudo e pela experiência, a fim de que se possa colaborar, ainda que de forma simples e humilde, com a tarefa de regeneração da humanidade. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento, claro, através do estudo. Muito bem, meus amigos. Nós, então, completamos hoje o primeiro tema da apostila número 2. Então, agora, nós vamos interromper o registro pela gravação e vamos nos preparar para uma prece que seja útil ao mundo inteiro e a cada contexto de sofrimento na Terra. Vamos interromper, então.